Olá, eu sou a professora Rayane e neste vídeo vamos analisar o domínio de funções do tipo raiz enésima de x. E vão aparecer inequações do primeiro grau para nós resolvermos. Itens A, B, C, D, E e F. Acompanhe. Domínio são os valores que a variável x pode assumir. Vamos analisar aqui para a raiz enésima de x, onde esse n é um número natural. Vamos ter duas situações. Se esse índice for um número par, por exemplo, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, o domínio da função será o conjunto dos números reais positivos, incluindo o zero. Aí nós vamos precisar analisar o que está dentro da raiz e isso deve ser maior ou igual do que zero. A outra situação, se este índice for ímpar, por exemplo, a raiz cúbica, a raiz quinta, a raiz sétima, o domínio será dado pelo conjunto dos números reais. Não haverá nenhuma restrição se esse índice aqui for ímpar. Item A. Determinar o domínio da função f de x dada pela raiz quadrada de x menos 5 sextos. O nosso índice aqui, como não tem número nenhum, é como se tivesse um número 2. 2 é um número par, portanto, tudo o que está dentro da raiz precisa ser maior ou igual do que zero. Então, a gente vai cair na seguinte equação: x menos 5 sextos maior ou igual do que zero. Letra de um lado, número de outro. X maior ou igual do que esses 5 sextos negativo, vem para cá positivo. X maior do que 5 sextos é o domínio dessa função. Então, o domínio da função f, começando em 5 sextos em diante, incluindo os 5 sextos, porque raiz quadrada de zero é zero, está definida. Item B. A nossa função aqui é dada por y igual a raiz quarta de 2 menos 2x. A pergunta, o domínio. 4 é um número par, um índice par, então devemos nos preocupar de que tudo que está aqui dentro da raiz deve ser maior ou igual do que zero. Teremos a seguinte inequação: 2 menos 2x maior ou igual do que zero. Menos 2x, deixa aqui, maior ou igual do que, o 2 positivo vem para o outro lado negativo. Vamos multiplicar por menos 1 em ambos os lados. Menos 2 vezes x vezes menos 1 fica 2x. Menos 2 vezes menos 1, 2 positivo. E o sinal da desigualdade inverte, porque quando a gente multiplica por menos 1, inverte-se o sinal da desigualdade. Dividindo por 2 em ambos os lados, x menor ou igual do que 2 dividido por 2, 1. Portanto, o domínio aqui da nossa função são os valores menores ou iguais do que 1. Item C. Função y igual a raiz cúbica de 2x menos 3. Pergunta, o domínio. Aqui, o 3 é um número ímpar, então não tem nenhum problema se a gente botar valores negativos ou valores positivos ou zero, a função vai estar definida. Portanto, o domínio aqui nessa situação, o conjunto dos números reais. Item D. f de x igual a x sobre raiz quinta de x menos 1. A pergunta, domínio. Aqui em cima não tem problema nenhum, só tem um x. Aqui embaixo apareceu uma raiz quinta. 5 é um número ímpar, então não importa o que esteja aqui dentro, pode ser qualquer coisa. Só temos que observar o seguinte: temos uma divisão. A divisão por zero não está definida, então o denominador aqui deve ser diferente de zero. Portanto, x menos 1 diferente de zero, x diferente de 1. O domínio desta nossa função f é o conjunto dos números reais, exceto o número 1. Item E. f de x igual a 1 sobre a raiz quadrada de 2x mais 3. Raiz quadrada, o índice aqui é como se fosse 2. 2 é um número par. Portanto, aqui dentro que dá a raiz deve ser um número positivo.
ou 0. Mas, como nós temos uma divisão, isso também deve ser diferente de 0, porque isso aqui está no denominador e a divisão por 0 não está definida. Portanto, nosso domínio vai ser 2x mais 3 maior do que 0, sem o sinal de igual por causa da divisão. 2x maior que o 3 positivo vem para cá como negativo, menos 3. X maior do que menos 3, o 2 está aqui multiplicando, passa dividindo, x maior do que menos 3 sobre 2. Então, o domínio da nossa função f do menos 3 sobre 2 até o mais infinito, sem incluir o menos 3 sobre 2, porque temos uma divisão. Item f. Y igual a raiz sexta de 2x menos 2 divididos por x menos 7. Pergunta: domínio dessa função. Antes de mais nada, a gente pode constatar que temos aqui uma divisão, então o denominador deve ser diferente de 0, portanto o x deve ser diferente de 7. Já é uma condição que a gente tem que observar. O índice aqui é 6, nós temos a raiz sexta. 6 é um número par, portanto tudo o que tem dentro da raiz, que é 2x menos 2 sobre x menos 7, deve ser positivo ou igual do que 0. Temos, então, uma inequação quociente. Resolvemos e, eventualmente, se a gente vê que o 7 faz parte da resposta, a gente tira por causa dessa divisão aqui. Então, vamos lá. Raiz do 2x menos 2. Então, a gente pega 2x menos 2 igual a 0. 2x igual a menos 2, vem para cá. 2 positivo. X igual a 2 dividido por 2, 1. 1 é a raiz. Marcamos aqui o eixo x, marcamos a raiz que é 1. A nossa função do primeiro grau aqui, 2x menos 2, 2 é positivo, o a é positivo, portanto a nossa função é crescente. Estudo do sinal. Para cima do x, positivo. Para baixo do x, negativo. O que mais que nós temos? X menos 7. A raiz do x menos 7. Bem tranquilo, né? X menos 7 igual a 0. X igual a 7. Vai lá, marca a raiz, que é 7. Aqui é como se fosse o eixo x. O a é 1, é positivo, portanto, crescente. Aqui é a nossa função. Para cima do x, positivo. Para baixo do x, negativo. Olhamos essas duas coisas ao mesmo tempo. Digamos que aqui esteja o 1, digamos que aqui esteja o 7. Daí a gente vai ver o resultado disso. Marcamos o 1, marcamos o 7. À esquerda do 1, negativo. À direita do 1, positivo. À esquerda do 7, negativo. À direita do 7, positivo. Vamos lá, agora fazer aqui uma reta auxiliar e fazer o estudo do sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. O que era necessário para nós? Que tudo isso aqui fosse positivo. Maior ou igual que 0. Onde é que deu sinal de mais? Aqui e aqui. Portanto, x menor ou igual do que 1 ou x maior ou igual do que 7. Mas, nós vimos aqui no início, por causa da divisão, o x não poderia ser 7. Então, só vamos ficar com x maior do que 7. Portanto, o domínio da nossa função são os valores. O domínio da nossa função são os valores menores ou iguais a 1, união com aberto em 7 em diante. Obrigada!